Eu relutei durante um bom tempo para ler essa história aqui, e o motivo vocês já devem saber. Eu tô aqui em mãos com a edição número 10 da mensal do Batman, que já traz aí os preparativos para aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, que são os dois personagens vão juntar aí as suas máscaras, as suas escovinhas de dente. Isso pra mim, pelos motivos que vocês devem saber, isso pra mim tem sido um pouco de angústia, um motivo pra eu ter um pouco de nostalgia de muito das coisas que eu vivenciei aí nos últimos anos. Mas sobre o casamento dos dois a gente ainda vai conversar bastante. Espero que vocês compartilhem comigo a alegria desse acontecimento. Então, depois de um tempo assim relutando, para não acabar não vivenciando alguns sentimentos que talvez eu não estivesse preparado para vivenciar nesse momento, depois de relutar bastante, eu decidi fazer a leitura dessa mensal do Batman que estava ali guardadinha. E olha, eu tive uma surpresa muito grande, porque essa foi uma leitura extremamente agradável. Nessa edição 10, a gente inicia o arco Eu Sou Bane, que vai até a edição 12. Acredito que esse seja um dos arcos que mais se completam em si mesmo, assim. É um arco bem redondinho que traz uma série de acontecimentos que fomentam a nossa expectativa pelo encontro desses dois ícones, o Batman e o Bane. O mais interessante dessas histórias é que elas nos mostram, mais do que nunca, a força de superação do Cavaleiro das Trevas. O Tom King ele tem nos presenteado com essas características do Batman. São características muito marcantes desde sempre, mas que talvez nunca tenham sido tão exploradas como neste momento. A gente sabe que o Bane talvez seja aquele personagem mais capaz de derrotar o Batman fisicamente. Eles sempre brigam de igual para igual. Não é à toa que o Bane foi aí o único que derrubou, literalmente que derrubou o morcego na preciosa saga Queda do Morcego que a Panini está nos devendo. Ainda bem que nós temos lá o nosso grande mito Alex Jean, da página Templo das HQs Esquecidas, que tem nos lembrado isso e principalmente enfatizado e lembrado isso a Panini. Bom, histórias do Bane até então eram sempre supérfluas, na minha humilde opinião. Até que eu conheci uma outra abordagem do personagem feita no cinema lá pelo Christopher Nolan em Cavaleiro das Trevas Ressurge. Muita gente criticou, disse que era um outro personagem diferente daquele lutador de MMA lá, aquele fortão burro da década de 90. E eu concordo, é diferente sim, ainda bem que é diferente. É uma abordagem diferente, mas que não tira aquela essência de fixação do Bane pelo Cavaleiro das Trevas, atualiza o personagem para a era moderna. É muito interessante ver esses confrontos do Bane. Aquele filme trouxe isso de uma forma bem redondinha. E o Tom King tem repetido isso aqui em Renascimento, e ele faz isso de forma muito clara aqui nesse arco Eu Sou Bane. Desde o início da mensal do Batman que o Bane tem surgido aí como um ícone, demonstrando sempre o seu grande poder, não apenas o poder físico, mas o seu poder como autoridade, como líder. A gente sabe lá, vocês podem assistir aí nos outros vídeos dessa maratona, que o Batman invadiu a ilha de Santa Prisca, uma ilha governada pelo Bane, para pegar, raptar o pirata psíquico para salvar lá a Gotham Girl. É claro que o Bane não ia deixar isso barato. Ele volta para Gotham atrás do Batman, que tá ali com o pirata psíquico. Ele quer de qualquer jeito o pirata psíquico de volta. Então nós temos aí uma série de capítulos que lhe trazem essa expectativa desse encontro do Bane atrás do Batman. O Bane acaba ali deixando os parceiros do Batman como reféns. E é muito interessante como que o Tom King tem abordado esses personagens, principalmente o confronto deles. Faz algumas comparações entre um e outro. Essa capacidade de superação através de cada balão de diálogo tem sido um presente poder acompanhar essas histórias. E uma característica dessas histórias do Batman em Renascimento é que eu nunca me senti tão próximo do personagem como hoje em dia.
Talvez pela capacidade que o Tom King tem de humanizá-lo, porque a gente sabe, o Batman é aquele personagem mais verossímil, talvez isso lhe renda tanta popularidade, tendo em vista que o público sempre se enxergue nele, mas mais do que isso, a abordagem, a forma como o Tom King nos leva até essas histórias, nos fazem compartilhar dos sofrimentos, da necessidade de vencer as batalhas que o Batman tem, que o Batman carrega nas costas. É como se ele fosse mesmo o nosso melhor amigo e a gente tivesse essa vontade plena de ajudá-lo, de estar com ele nessas jornadas. Esse para mim talvez seja o ponto-chave do sucesso dessas histórias do Tom King, porque ele nos teletransporta para dentro das histórias. Então essas 3 edições, elas nos levam para Gotham. É como se a gente pudesse mesmo estar lá com os personagens, vivenciar aí a ansiedade, os sentimentos dos personagens, os dramas, a gente se envolve com a história. Olha como a forma de se contar uma história faz uma grande diferença. E isso tudo sem ter grandes acontecimentos. São 3 edições aqui que trazem simplesmente uma expectativa para o confronto final. Olha, aqui eu vivenciei esse drama do Batman, a forma como foi contada, ele falando da mãe dele, ele falando que a mãe dele sempre está com ele, e é essa presença da mãe dele que fortalece ele, por mais que ele esteja sempre à beira da morte. Ele está vivenciando a sensação da morte diariamente, a todo momento, mas ainda assim ele resgata forças de algum lugar que até então a gente não sabia de onde e acaba vencendo os seus obstáculos, as suas batalhas, por mais impossíveis que elas possam parecer. É interessante que nesses arcos o Tom King acaba nos trazendo algumas coisas inéditas. A gente sabe que já abordou a questão da tentativa de suicídio do Batman e agora trazendo aqui essa coisa de onde que o Batman realmente tira forças, e mostra aqui o Batman conversando com a mãe dele, como se ele o tempo todo estivesse ali vivenciando esse luto. Ele mesmo talvez necessite de vivenciar esse luto para reunir as forças. Ele encontrou um lugar que ele sabe que ele vai encontrar forças para se fortalecer nessas batalhas aí. E são coisas, veja só, que até então nunca tinham sido abordadas, pelo menos não dessas formas tão claras e tão diretas. E é muito interessante essa coragem do Tom King. São histórias corajosas, que vão fundo. São histórias dramáticas, são histórias que de certa forma podem nos trazer uma certa comoção, um impacto, como aquela história do suicídio. São histórias do Batman, ou seja, sempre histórias mais complexas. E essa complexidade sempre traz a oportunidade para esses caras irem mais além. E o Tom King está aproveitando essas oportunidades, mas de uma forma muito redondinha. Os arcos dele são sempre muito redondos, ele não deixa muita coisa solta, como se a gente estivesse sempre duvidando do cara. Tinha coisas do Snyder que ele fazia lá e falava, não, peraí, não me chama de burro não, cara. Tudo bem, isso aqui é ficção, não é questão de trazer tanta verossimilhança o tempo todo, mas a gente tem que encontrar, pelo menos em algum lugar, um bom senso, algo que nos faça acreditar ao ponto de nós irmos até a história, nos envolvermos com ela. A gente precisa se envolver com essas histórias, e a partir do momento em que a gente acaba se envolvendo com elas, essas sensações são nos trazidas, como por exemplo, aí essa ansiedade, né? Caramba, o que será que vai acontecer? E agora? Caramba, a gente sabe que no final vai ficar tudo bem, como qualquer história, não apenas histórias de super-herói, mas todo tipo de história existe um senso, uma lição moral no final, no fundo de tudo. E naturalmente que as histórias de super-heróis, principalmente porque elas trazem essa bandeira da justiça, do bem vencendo o mal, mas ainda assim a gente acaba vivenciando essas sensações, como eu costumo dizer aqui, é uma montanha russa de emoções, que em determinados momentos a gente está alegre, em outros momentos a gente está muito ansioso, e a gente fica nessa expectativa e a gente se pergunta como é que o Batman vai sair dessa, o que será que vai acontecer? O Tom King sempre nos trazendo surpresas. Ele não busca saídas preguiçosas. Por mais clichês que às vezes elas sejam, no final das contas são finais, são desfechos de arcos ou de plots muito convincentes, que a gente fala, caramba, é isso. E por mais que em determinados momentos a gente já tenha pensado nisso também, ainda assim a gente compra a ideia. A forma como isso é contada é ao mesmo tempo leve e ao mesmo tempo profunda, complexa. Essa mistura, esse contraste faz com que essa leitura seja tão agradável. Cara, eu tirei essas 3 edições para ler juntas e assim, num minuto, rapidinho, eu li todas as 3.
passou rapidamente e aquele medo que eu estava dessa leitura, de não curti-la, de vivenciar aí sentimentos, como eu disse, sentimentos nostálgicos, sentimentos que não me fariam bem, cara, foi uma leitura muito agradável. E no final das contas, é isso que é a melhor coisa das histórias de super-heróis e das histórias em quadrinhos, não é verdade? É nos trazer esses sentimentos não apenas de grandeza, mas para que a gente possa ter em quem nos espelhar. Sim, o Batman não existe, esses personagens não existem, mas de certa forma essa leitura nos traz forças. Ela nos faz resgatar uma força que a gente sabe que a gente está precisando. Um momento difícil como esse da minha vida, eu tenho relutado em ver na televisão ou assistir alguns filmes que não me provoquem boas sensações. Eu preciso e prefiro vibrar coisas boas para que eu possa ter força. E no final das contas, tudo faz muito sentido. A vida faz sentido. Essas são uma das melhores coisas das histórias em quadrinhos, essas mensagens que ficam, elas não apenas vêm e vão, elas ficam, elas fixam-se nos nossos corações de uma forma milagrosa, assim, nos trazendo muita força, que assim como o Batman, a gente acaba encontrando um lugar de onde tirar. Eu agradeço muito a Tom King por estar me fazendo fazer as pazes com o Batman e com as histórias do Batman. Olha, cara, eu tô emocionado aqui fazer esse vídeo e, por falar em emoção, aguenta coração, porque aí eu emendei na leitura de Detective Comics, aproveitei e li também essas 3 edições que estavam ali no cantinho, relutantes para leitura, respirei fundo e vambora, vamos ler. E